E aí, gente, aqui é o Videl, mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre 2 livros. E eu tenho que pedir desculpa porque minha voz tá meio esquisita. Ela já é esquisita normalmente, né? Mas eu tô gripado, então eu tô sentindo dificuldade em falar. Ela tá saindo nasalada. Mas enfim, estamos aqui hoje, né? Domingo, tem nada pra fazer. Então vamos fazer alguma coisa que seja divertida. Então hoje eu vou falar sobre 2 livros, os dois eu recebi de parceria com a Companhia das Letras. Que um é o Caninos Brancos, do Jack London, e do Henry James, que é Pelos Olhos de Maisie. Eu vou falar primeiro um pouquinho, né? Eventualmente eu vou falar uma besteira, porque eu não preparei roteiro, vocês não sabem, mas nós normalmente preparamos um roteiro. Mas vamos falar besteira e também seguir uma ordem que eu ia falar. Vou falar primeiro do Jack London, porque eu já falei desse livro aqui no canal, inclusive foi um dos meus primeiros vídeos aqui, acho que em 2011, 12? Não lembro. 2012 talvez. Que eu fui um dos primeiros vídeos do canal, né? E na época eu tinha o livro da Martine Claret. Quem conhece Martine Claret aí sabe as ressalvas que eu tenho em relação a ela. Mas essa diagramação aqui ficou muito boa. Eu peguei os 2 livros também e dei uma olhada comparando as traduções. Essa está infinitamente superior também. E vou falar agora um pouquinho da história, né? A história começa, acho que se divide em 4 partes, ou 3, agora não estou lembrado, acho que é 4 partes. A primeira parte conta uma expedição que tem, acho que é no Alasca, ou alguma parte gelada dos Estados Unidos, ou pro Canadá ali, nessas regiões assim frias, né? E lá, uma excursão está sendo puxada, um trenó está sendo puxado por cachorros, eles estão viajando, e nisso começa a morrer um cachorro de cada vez, e eles começam a ser perseguidos por uma matilha de lobos, né? É até pleonasmo falar matilha de lobos, mas é isso. Começa aí a história, você fica lendo, e eu, pelo menos quando eu li, eu achava que a história era desse ponto de vista dos viajantes, e aí acaba que eles são atacados pelos lobos. Depois corta a história pra uma das lobas que estava na matilha, que ela é misturada de cachorro com loba, né? Ela é um cruzamento entre as 2 raças. E aí descobre que ela é de um índio, né? Aí parte da história muda totalmente o foco e vai pra essa cachorra, meio lobo, meio cachorra, e mostra o índio criando ela, e ela fica prenhe. Tem o filhote, que é o Caninos Brancos. Aí a história já corta pro ponto de vista do cachorro. E aí que a história começa a ficar legal. Por quê? A história é totalmente narrada do ponto de vista do Caninos Brancos. Então ele vai vendo o mundo, vai crescendo, ele é pequenininho ainda, né? E vai descobrindo pelo cheiro. Tem um momento que ele tá lá caçando um porco-espinho, o porco-espinho machuca ele descobre que não pode ir atrás daquele tipo de animal. Tem uma parte que uma águia quase mata ele e ele fica com medo daquele criatura que vem do céu. E é bem interessante. No decorrer da história ele vai passando por vários donos. O primeiro é o índio, né? Que é dono da mãe dele também. E é engraçada a construção da história, porque é lógico que você está narrando do ponto de vista de um cachorro, de um lobo, tem que usar alguns recursos. No caso aqui o Jack London, ele colocou características antropomórficas no cachorro. Né? O que é características antropomórficas? É quando você coloca características humanas em objetos ou animais. E é mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, tem um momento que o Caninos Brancos, ele está diante do dono dele, que é um índio, e ele vê ele fazendo fogo, então ele pensa, nossa, ele domina o fogo, então esse cara é um deus, né? Tipo, e começa a ver os humanos como deuses. Alguns bons, alguns maus. E tem uma parte que eu acho muito legal também, que é a parte que o Caninos Brancos entende que é o riso. Que ele faz alguma coisa lá e todo mundo começa a rir da cara dele, né? Então ele fica com vergonha, ou seja, uma característica humana, e ele descobre o que é o riso. E o decorrer que a história avança, o Caninos Brancos, ele vai mudando de dono, logicamente, e ele acaba pegando um dono que é muito mal também, e começa a botar ele pra brigar com os cachorros em rinha, e nisso ele vai mudando a personalidade dele, ele vai ficando um cachorro mais, um lobo mais ranzinza, e começa a odiar várias pessoas, e vai perdendo aquele afeto que ele tinha no começo do livro, e isso vai sendo gradualmente trabalhado na história, até que ele consegue um outro dono, que é um dono bondoso. A história gira em torno mais ou menos desses donos, e é bem legal, porque o Jack London falam que ele é naturalista, né? Naturalista é mais ou menos uma corrente que surgiu aí no século XVIII, XIX, não sou bom com datas, que diz que todas as formas de vida sofrem influências do meio, né, da natureza. Então, ele aplica mais ou menos isso nos Caninos Brancos. E é bem legal, porque fica verossímil, não fica aquela coisa artificial. Normalmente quando alguém escreve sobre um animal, não coloca dentro da cabeça daquele bicho, coloca tipo os seres humanos interagindo com aquele animal, e do ponto de vista externo. Aqui não, é diretamente da cabeça do Caninos Brancos, por isso que a história é diferente, e é bem legal também, recomendo para todo mundo, é um clássico que vale a pena ser lido. Falando agora do segundo livro, que também ganhei a cortesia da Companhia das Letras, que é Pelos Olhos de Maisie, do Henry James.
Tá aqui a capinha com a jacket, eu já falei em outros vídeos meus sobre jacket, né? Sobre, você quer fazer até um livro que lançou o filme, que ajuda na divulgação, eles querem vender o livro, falar, olha, tem aqui o livro que foi baseado no filme, né? Ou o contrário, o livro que inspirou o filme, acho que tá mais certo. E aí, coloque a jacket assim, porque eu acho que colocar os atores na capa, acho que estraga o livro, eu não compraria, não gosto de comprar na verdade. E assim, ajuda os dois, ajuda na divulgação e a capa que é muito mais bonita, tá aqui, né? O filme foi lançado, acho que em 2012, eu não tenho ideia de quando foi. Tem a Julianne Moore, que acho que é a atriz mais famosa aqui, que ela é aquela ruivinha que faz alguns filmes famosos, que eu não lembro agora quais são. Mas, eu vou falar primeiro do livro, depois eu vou falar sobre o filme também que eu assisti. Primeiro eu tenho que falar do autor também, né, eu acho. Fala do livro ou falo do autor primeiro? Agora não sei, vou falar primeiro do livro, depois eu falo do autor, depois eu falo do filme. O livro, Pelos Olhos de Maisie, conta a história de uma menina, lá no século XIX, 1890, por aí, que os pais dela estão se separando, lá na Inglaterra. E o que acontece? Naquela época, o divórcio era uma coisa bem recente, assim, ainda não tinha entrado em voga, era uma coisa comum, né? Já existia antes, divórcio, é lógico, mas tinha uma novidade, porque começaram a divorciar casais que tinham filhos. Então, aqui surgiu o grande problemática que o Henry James, que ele leu um jornal, que ele viu que tinha um casal que tinha se separado, e foi a primeira guarda compartilhada, assim, que se tem notícia, que ele leu, né? Falando assim que metade do tempo do período ficava 1 mês, 2 meses com o pai, depois 3 meses, 2 meses com a mãe, e ficava assim, né, o filho. Ele achou que era interessante resolver escrever a história. Então, a história gira em torno da Maisie, que é a personagem principal, ela tem acho que entre 7 e 9 anos. Então, é um decorrer de tempo longo, acho que a história se passa entre uns 3 anos, assim, em média, que a história dura. No tempo cronológico aqui. E aí, a Maisie tem os pais separados, eles se odeiam, os pais, né? E eles acabam usando a menina pra fazer raiva um no outro, né? Eles não dão muita importância pra menina. Então, a mãe pega a menina, fica 6 meses com ela pra fazer raiva no pai, aí o pai depois pega 6 meses pra fazer raiva na mãe, e vai acontecendo isso alternadamente. E o que acontece no decorrer dessa história? Quem começa a cuidar da menina, né, é as governantas. Tem uma governanta do pai, que é uma mulher velha, acho que é a governanta do pai, agora eu tô misturando, mas uma governanta mais velha, que ela é feia, só que ela é mais assim, ignorante, e ela gosta muito da Maisie, que ela perdeu a filha dela, e tipo, pega a Maisie como se fosse filha dela, e vai criando, educando ela, apesar dela não ser muito instruída, né? E do outro lado tem a mãe dela, que contratou uma mulher para cuidar da Maisie também, que ela já é o contrário, ela é bonita, elegante, bem educada. O que acontece? Essas duas mulheres elas acabam ficando encantadas com a Maisie e cuidam mais dela do que os pais, né? Aí o que acontece? A governanta que mora com a mãe da Maisie acaba pedindo demissão, não pedindo demissão, mas vai morar com o pai da Maisie, ou seja, acaba casando com o pai da Maisie e vira madrasta dela, né? E aí a mãe da Maisie acaba casando com um cara mais jovem e esse cara começa a cuidar também da Maisie. Então acaba acontecendo meio que um losango amoroso, porque esse cara que casou com a mãe com a mãe original da Maisie, se apaixona pela governanta, que agora é madrasta da Maisie. E fica aquela zona, né? Os dois querem pegar a Maisie pra criar e deixar os pais verdadeiros da Maisie de lado. E no meio dessa história tem a senhorita Wicks, que é aquela que eu falei que ela não é tão bonita, que não é tão instruída assim, que também gosta muito da Maisie. E fica nesse bololô completo, assim, muito bagunçado. E a menina vai observando isso tudo, né? Como é que ela reage, ela se finge de besta algumas vezes. E o livro é realista, né? Pra quem não sabe, Henry James é realista, eu vou falar um pouquinho dele agora. E eu não conheci o Henry James, assim, eu já tinha ouvido falar dos livros dele, que acho que o mais famoso é A Outra Volta do Parafuso, que tem fantasmas, não sei dizer isso como é que é a história, mas o Henry James ele é realista, né? E eu conheci o Henry James de uma forma engraçada até. Você já deve ter visto o filme chamado Um Lugar chamado Notting Hill, né? Que é um filme com a Julia Roberts. Tá? E nesse filme, a Julia Roberts vai pra Inglaterra e lá ela conhece um cara que é dono de uma livraria. E esse cara dono da livraria, o maior escritor que ele mais gosta é o Henry James. E foi daí que eu conheci o Henry James, né? Eu gosto desse filme, então não me julguem, tá? Porque eu gosto de comédia romântica assim, besta. Mas, enfim. E quando o Henry James escreveu esse livro, ele já estava numa fase que ele já era um escritor cultuado, já era reconhecido. Então ele estava um pouco se lixando pro que os outros iam falar dos livros dele, né? Ele já tinha a vida ganha. E o livro é realista, ou seja, o que é livro realista? Né? Quem já leu Balzac, Stendhal, sabe mais ou menos o que é.
um livro que fala da realidade, não tem nada assim muito fora do comum, fala do cotidiano e para muita gente é chato. Assim, tem um valor histórico muito grande. Por exemplo, Balzac, para quem quer conhecer um pouquinho da França aí, lá na época da pós-revolução, é ótimo, mas não é um livro que você vai pegar para se divertir. Inclusive aqui tem o legal da Companhia das Letras e da Penguin Company principalmente, é que ela vem com resenhas. Aqui vem 5 resenhas da época e vem falando da cronologia da vida do Henry James e vários outros dados a mais para quem gosta de não só ler a obra, mas contextualizar, pesquisar, quem é da faculdade aí de letras também. Eu acho essa série muito boa. E aí eles falam, as próprias críticas falam que é um livro que você só vai ler uma vez, porque é meio arrastado e cansativo. Mas, realismo, né? Tem quem goste. Eu não é minha escola favorita, com exceção do Machado de Assis, que eu acho que escreveu um realismo aí legal, outros escritores. Mas é um livro que vale a pena você ler se você quer conhecer um pouquinho da Inglaterra. E também, todo livro te agrega alguma coisa, né? Não tem como. E uma coisa que eu achei interessante também, que eu tava quase esquecendo de falar aqui, que é o título, né? Pelos Olhos de Maisie. Como eu já falei que a Maisie é a personagem principal, então ela observa tudo. Tipo, vê os pais brigando com ela, e brigando com, tipo, um com o outro, usando ela como uma arma, né? Então, o título, na tradução, fez uma referência legal, só que a tradução original significa What Maisie Knew, que eu acho que, me corrija se eu estiver errado, o que Maisie sabia. Ou o que Maisie sabe, agora eu não sei qual dos dois. Vocês corrijam aí embaixo, qualquer coisa. E aí, porque a Maisie ela se faz de besta, mas ela vai entendendo as coisas, entendeu? Por isso que faz uma referência. Até que no final do livro faz um grande questionamento. Não vou contar o final aqui, mas quem quiser ler, leia. Mas ela faz um questionamento, o próprio narrador fala o que Maisie realmente sabia, né? Enfim, vou falar agora um pouquinho do filme. O filme aqui que lançou, agora não lembro qual foi o ano, se foi 2012, 2013. Enfim, o filme acontece no século XIX, né, que é 1800 lá na... Não sei se era vitoriana, não, acho que depois era vitoriana já, que aconteceu o livro. É 1890, por aí. O filme é feito nos moldes dos tempos atuais, ou seja, 2000 e pouco, e acontece o seguinte, a mesma plot de história, Maisie tem pais separados, o pai é um empresário, e a mãe é uma roqueira, cantora de rock. Então a mãe tem sempre que ficar viajando e o pai também vai pra Itália direto. The stuff we had was really good. Delicious. Got it. You should try. No? Hey, you wanna come in the booth with me while I sing? Aí tem a babá que trabalha com a mãe da Maisie, que ela acaba saindo para trabalhar com a mãe da Maisie e que se casa com o pai também. E a mãe fica com raiva e casa com um bartender, um moleque mais novo. E aí acaba que os dois começam a cuidar mais da menina que os próprios pais, né? Os pais não estão nem aí, a mãe lá fica dando festas em casa com os amigos roqueiros e viaja por turnês, né? E esquece a filha. E o pai, a mesma coisa, vai pra Itália, volta, esquecem de buscar ela na escola. Thank you. Maisie, are you sure your mother knows she's supposed to pick you up? I don't know. E fica por conta dos padrastos, né, madrasta também, de cuidar da criança. Hey, excuse me. Is this Susanna Nunn? She sent me to get her daughter. Who are you? Eu senti falta da personagem Wix, aqui ela não tem. Na verdade ela aparece só num trecho, e ela não tem tanta relevância quanto tem na história do livro, mas eu achei a adaptação bem legal. Eu gosto das adaptações, não sei se vocês já viram. Tem do Machado de Assis, lançaram uma da Capitu, né, o Dom Casmurro, contemporâneo com Marcos Palmeira. Tem também Romeu e Julieta, que fizeram uma versão contemporânea com o Leonardo DiCaprio, né? Esse aqui segue mais ou menos a mesma linha, traz para os dias de hoje. Eu achei bem legal, diverte mais do que o livro, por assim dizer, mas é muito mais incompleto que o livro, lógico, porque o livro tem muito mais coisa. E recomendo também, quem gosta desse tipo de drama, assim, não sei. É um livro que me deixa meio incomodado, mas eu achei legal de ter assistido. Porque eu não gosto de ver gente sendo descuidada, sabe? Dá uma coisa ruim. Mas enfim, tá aí os 2 livros da Companhia das Letras, do Penguin Company, né, que é um selo da Companhia das Letras. E o filme também, né? Não sei se eu coloquei trechos do filme, normalmente eu coloco, quando não me dá preguiça. Mas é isso, gente. Obrigado por ter assistido o canal, aqui esse vídeo. Quem quiser se inscrever, se inscreve. Quem quiser curtir, curtir. Quem não quiser curtir, quiser descurtir também, pode descurtir. Quem quiser se inscrever no canal. Quem quiser mandar coisas, tem aqui minha caixa postal. Eu recebo tudo com carinho. E é isso.